Meus irmãos, é momento de abrirmos a palavra, de fazermos a leitura e de recebermos essa palavra como alimento para a nossa alma. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós leremos dos versículos 1 ao 5. Lucas 13, 1 ao 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vô-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados de que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vô-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que Deus abençoe, na graça dele, a exposição da Santa Palavra. Meus irmãos, nós estamos ainda no início do ano. Bem no início do ano. Apenas um mês e meio nós vivemos neste ano de 2019. Mas os irmãos já perceberam ou já pararam para refletir quantas catástrofes nós já acumulamos nesse pouco tempo? O desabamento da barragem em Brumadinho, aquele mar de lama arrastando pessoas, separando o esposo, esposa, separando pais e filhos, gerando morte e tanta dor. Até o último dia 13 contabilizou-se 165 mortos, 155 desaparecidos. Depois, o incêndio no CT de treinamento do Flamengo, Centro de Treinamento do Flamengo, morrendo 10 jovens adolescentes, 3 em tratamento, queimando sonhos, porque a esperança para muitas daquelas famílias estava naqueles adolescentes, famílias pobres. E o adolescente dizendo: eu vou ser um jogador de futebol, estou bem encaminhado, estou em um grande clube, eu vou comprar uma casa para minha mãe, vai ser o meu primeiro ato. De repente, os pais recebem a notícia que os filhos morreram queimados ali naquele centro de treinamentos. Depois somos aí surpreendidos com a morte de um dos grandes comunicadores, a morte trágica de um dos grandes comunicadores do nosso país, por meio da queda do helicóptero. Então, estamos nos referindo a Ricardo Boechat, ocasião em que morreu também o piloto, Ronaldo Quattrucci. E as coisas não acontecem apenas distantes, elas acontecem muito próximas. Eu estava de viagem quando soube que teria em Uberaba um show que pararia a cidade, com a dupla Henrique e Juliano. Mas este show não aconteceu, dado também a morte de um dos integrantes da equipe, Carlos Barbosa de Souza. Mas, irmãos, as catástrofes estão acontecendo à nossa volta. Mas elas não acontecem apenas à nossa volta, porque cada um experimenta também na sua vida e no seu dia a dia as suas catástrofes, as suas perdas, as suas desilusões,
os seus sofrimentos, as suas lutas. E certamente cada irmão pode contar, pode falar a respeito das suas experiências e das suas dores. E muitas vezes as catástrofes estão acontecendo também no interior da nossa vida, no coração. Meus amados, as reações que acontecem diante das catástrofes são diversas. Desde aqueles que começam a questionar Deus. Por que Deus permitiu tal coisa? Onde está o amor de Deus? Como aqueles também que, de forma despreparada, aproveitam da oportunidade e começam a apontar para o erro, para o pecado de pessoas que morreram. O avião ou o helicóptero caiu porque tocou no ungido do Senhor. A lama deslizou e cobriu pessoas porque vivem em um lamaçal de pecados, aumentando assim a dor daqueles que já sofrem tanto, ou seja, dos familiares. Meus irmãos, o que a palavra de Deus nos ensina sobre tudo isso? Há muitas coisas na vida que, em lugar de ficarmos levantando perguntas por quê, nós precisamos caminhar na direção do que Deus nos ensina por meio de todas estas coisas. E é exatamente isto que o Senhor Jesus nos fala neste texto bíblico, quando ele se referiu a duas catástrofes que eram muito comentadas em sua época. Ele falou a respeito do ato em que Pilatos misturara o sangue de alguns adoradores com o sangue dos animais que eram ofertados, porque Pilatos matara aqueles adoradores. Pilatos era governador nomeado pelo Império Romano, foi nomeado por Tibério César, governou sobre a Judéia, cometeu diversas atrocidades, e o historiador Joséfo fala a respeito de um fato em que Pilatos, no intuito de construir uma canalização de água para abastecer Jerusalém, uma canalização de 40 quilômetros, ele retirou recursos de forma ilegal do tesouro do templo de Jerusalém. E os judeus reagiram contra Pilatos, não gostaram naturalmente da atitude do governador, e o governador colocou soldados disfarçados entre a multidão, para que, sob um sinal, pudessem atacar a multidão. E alguns estudiosos entendem que este foi o fato que gerou este ato de Pilatos, em que ele manda matar os adoradores, misturando o sangue de adoradores com o sangue de animais. Uma outra catástrofe que o Senhor Jesus menciona aqui foi o desabamento da torre de Siloé, ocasião em que foram mortas 18 pessoas. E alguns estudiosos, inclusive, veem uma certa ligação entre esta canalização de água feita por Pilatos, com recursos ilegais retirados do templo, com a construção da torre de Siloé, entendendo que a mesma fazia parte do projeto de Pilatos. E que os judeus entenderam que a própria queda da torre de Siloé e a morte daqueles 18 fora um julgamento divino sobre Pilatos e sobre aqueles que foram mortos. A exemplo do que acontece hoje, muitas pessoas estão querendo
dar as suas opiniões, as suas definições e exercerem os seus julgamentos a respeito do porquê das catástrofes. O Senhor Jesus toma estes exemplos e vem nos mostrar o que Deus nos ensina por meio das catástrofes. Seja aquelas de cunho mais amplo, mais nacional, ou seja, nas nossas experiências pessoais, o que Deus nos ensina por meio de todas estas situações. E nós temos aqui 4 aprendizados importantes, elucidados pelo Senhor Jesus. O primeiro, irmãos, o Senhor nos ensina a necessidade de assumirmos responsabilidades. Pilatos fora instituído como governador da Judéia, não com o fim de cometer atrocidades, não para produzir o mal, destruição e sofrimento. Ele fora instituído para governar, portanto, para exercer uma responsabilidade de governo que Deus colocara em suas mãos. O apóstolo Paulo define isto bem em Romanos 13, quando afirma que as autoridades são ministros de Deus com o fim de operar o bem. Portanto, a responsabilidade das autoridades é ministrar o bem à população. E o apóstolo Paulo nos mostra também que se nós não praticamos o mal, nós não precisamos temer as autoridades. Portanto, irmãos, existem responsabilidades que são nossas, sim. E nestes momentos de catástrofes, e em todos os momentos da vida, nós precisamos pensar nas responsabilidades que Deus colocou nas nossas mãos e exercê-las corretamente. Quando o povo de Deus parou perante o Mar Vermelho e clamava a Deus, o Senhor disse para Moisés: "Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche." Nós precisamos marchar, exercendo fé, obediência, mas exercendo as responsabilidades que são nossas também. Barragens precisam receber manutenção. Aviações precisam estar em condições de voo. Os nossos carros precisam de cuidado, de manutenção. A nossa saúde precisa de acompanhamento médico. As nossas famílias precisam de zelo, de amor, de proteção, de cuidado. Meus irmãos, muitos males acontecem quando nós descuidamos de exercer responsabilidades que são nossas. E a palavra de Deus nos chama primeiro ao exercício de nossas responsabilidades. Mas, irmãos, as catástrofes, ou Deus nos ensina por meio das catástrofes também, a empatia e a compaixão. Deus nos ensina não apenas a exercermos as nossas responsabilidades, mas a agirmos em empatia e compaixão. O que é empatia? Meus irmãos, a própria palavra empáfos, em sentimento, é entrarmos no sentimento do outro, é sentirmos o que o outro sente, é experimentarmos a dor que o outro sofre. E na época do Senhor Jesus, o Senhor Jesus percebeu que as pessoas que estavam à sua volta não estavam sentindo a dor daqueles cujo sangue foi derramado por Pilatos, dos familiares deles. O Senhor Jesus percebeu que aquelas pessoas não estavam sentindo a dor daqueles que perderam seus queridos quando a torre desabou sobre eles. Antes, eles assumiam uma posição de julgamento. Ao que o Senhor Jesus disse:
Vocês pensam que aqueles galileus mortos por Pilatos eram mais pecadores do que todos os galileus? Aqueles 18 mortos por ocasião do desabamento da Torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Meus irmãos, o Senhor Jesus chamou as pessoas à sensatez, a perceber que havia algo que tornava todos iguais. Os que sofreram a catástrofe e os que estavam vivos. Todos são pecadores. Em lugar do exercício de um julgamento, era momento de empatia e compaixão, de sofrer com quem sofria, de chorar com quem chorava, de viver o luto com quem estava vivendo o luto. E se nós olhamos a vida do Senhor Jesus, nós achamos exatamente empatia e compaixão. Porque o Senhor Jesus veio ao mundo, sentindo e vivendo as nossas dores, porque Ele próprio se fez homem. Ele assumiu os nossos pecados. Ele carregou a cruz que era nossa. Ele morreu por nós. Ele desceu à sepultura, mesmo sendo Ele Senhor da vida. Isso é empatia e compaixão. Tiago, ao descrever a verdadeira religião, diz: a verdadeira ou a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O pastor Marcelo falou com propriedade nesta manhã a respeito daqueles que, no momento do sofrimento e do apuro de outros, em vez de socorrer, em vez de ajudar, em vez de compadecer, quer tirar foto e quer filmar o sofrimento do outro. Ou então, em vez de socorrer em acidentes nas rodovias, querem roubar as cargas que ali estão. Vivemos em um mundo egoísta. As catástrofes devem nos levar a refletir. Existem responsabilidades que são nossas e nós precisamos assumir, de cuidados nos vários campos da vida. As catástrofes nos ensinam que é necessário haver empatia e compaixão da nossa parte. Compaixão para com aquele que sofre. Compaixão para com aquela família enlutada. Compaixão para com aquele que se acha enfermo. Compaixão para com aquele que está desempregado, que perdeu os seus bens, que sofreu um acidente. Visitar o órfão, visitar a viúva, estarmos juntos e ajudarmos uns aos outros. Mas, irmãos, em um terceiro momento, as catástrofes nos ensinam também a geral necessidade do arrependimento. A geral necessidade do arrependimento. O Senhor Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porque alguns judeus daquela época estavam entendendo que aqueles que tinham perecido eram mais pecadores do que os outros. Mas o Senhor Jesus disse: se todos vocês não arrependerem, todos igualmente perecereis. O arrependimento é uma necessidade em todos. Meus queridos, nós não achamos no mundo um ponto de segurança para as nossas vidas. O único ponto de segurança para a nossa vida está na presença do Senhor nosso Deus, refúgio único e verdadeiro para o seu povo. Mas a maneira para nós estarmos diante do Senhor, o caminho é o arrependimento e a fé no Senhor. Por isso Jesus disse: se não arrependerdes, todos igualmente perecereis. E vale ressaltar que o arrependimento é
uma ação essencialmente cristã, porque arrependimento nos termos bíblicos não é ensinado pelo professor, não é ensinado na ética, não é ensinado na psicologia. Arrependimento é um termo bíblico que nos leva a sentir tristeza por estarmos andando em caminhos que Deus não aprova. Mas uma tristeza que não nos leva apenas ao remorso, uma tristeza que nos impulsiona de volta ao Senhor, à presença do Senhor, aos braços do Senhor, ao perdão do Senhor, à reconciliação com o Senhor. Ora, se os seus caminhos têm sido caminhos que se afastam de Deus, é hora de dar a volta, de retornar e retornar para o Senhor. Isto é essencialmente arrependimento. E a mensagem cristã assim se resume na pregação apostólica. Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O que Deus nos ensina por meio das catástrofes, irmãos? Deus nos ensina muito. Precisamos exercer as responsabilidades que são nossas. Sim, mas nós precisamos também agir em empatia e compaixão. Precisamos de arrependimento. Mas, finalmente, meus queridos, Deus nos ensina nas catástrofes que nós necessitamos também da graça restauradora. Da graça restauradora. Porque pessoas podem exercer responsabilidades, pessoas podem se arrepender, terem empatia, e mesmo assim serem derrotadas pelas catástrofes. O arrependimento verdadeiro vai gerar a graça restauradora na nossa vida, e a graça restauradora completa a obra de Deus na nossa vida. O Evangelho do Senhor Jesus promove restauração, e essa restauração começa aqui dentro de nós. Restaura a comunhão com Deus, perdão, fé, esperança, alegria cristã. E esta restauração vai se completar na glória quando nós estivermos com Jesus. A palavra de Deus diz assim em Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que nesse mundo as pessoas gemem, a criação geme, existe angústia, existem tribulações, existem catástrofes neste mundo. Mas nós aguardamos a restauração que vem de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, falando sobre a volta de Jesus, ele diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O Senhor restaurará céu e terra. E as catástrofes nos ensinam que nós precisamos da graça restauradora que vem do Senhor nosso Deus, do poder de Deus. O poder político exercido por Pilatos foi violento, dominador, truculento. Aquele poder de Pilatos não podia restaurar vidas e não restaurou vidas, ele matou. Qualquer poder político, meus queridos,
por mais fascinante e ilusório que seja, não tem o poder de restaurar vidas diante de Deus. Porque isso, só a graça de Deus pode restaurar. Meus queridos, o poder econômico que constrói torres, que constrói barragens, este poder econômico não tem o poder de restaurar vidas diante de Deus. Só a graça do Senhor pode restaurar vidas diante do Senhor. Âncoras da comunicação informam, opinam, influenciam muitas pessoas, influenciam sociedade. Mas também não tem o poder de restaurar vidas, porque restaurar vidas é só a graça de Deus no coração, na alma. Isso é só o poder do Evangelho de Jesus. Filosofias ateístas podem encantar a alguns, porque amaciam o ego da pessoa dizendo que ela é suficiente, que não precisa de Deus. Mas também estas filosofias não têm o poder de restaurar a sua alma, a sua vida. Isso é só a graça de Deus. Meus queridos, a voz do Senhor Jesus, as obras do Senhor Jesus são restauradoras. As catástrofes nos ensinam que, no fim das contas, a nossa esperança se refugia exclusivamente na graça soberana e poderosa de Deus. Porque o poder econômico, político, jurídico, social, humano, nada pode fazer para mudar a história de forma plena e completa. Isso só o Evangelho de Cristo Jesus. E essa mudança começou dentro de nós quando cremos em Cristo e se completará na glória. As catástrofes estão aí à nossa volta. Fazem parte da experiência dolorosa do ser humano. Precisamos aprender o que Deus nos ensina com tudo. Precisamos de 4 coisas. Precisamos exercer as nossas responsabilidades no campo que nos compete. Precisamos de empatia e compaixão para com aqueles que sofrem, ajudando uns aos outros. O arrependimento é uma necessidade para todos, não apenas para alguns, pequenos e grandes, ricos e pobres, para todos. E finalmente, meus queridos, precisamos da graça restauradora de Deus, que perdoa o pecador, que levanta o caído, que traz esperança à alma humana e que por fim nos glorifica com o Senhor eternamente. Firma o teu coração no Senhor. Entrega ao Senhor toda a tua vida. Confia a tua vida ao Senhor e receba o consolo que deriva do poder do Espírito Santo na sua alma e no seu coração. Coral, vida e louvor.
sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, trazida perenal, morena perdoado, boa mansão real, ela brandou meu fardo, gozo de Deus sagrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa de Jesus, ao firmamento é sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Maravilhosa graça, únicas bênçãos traz, o seu poder transforma, o pecador fala, sou salvo na verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça com maravilhosa de Jesus, ao firmamento é sem fim. É maravilhosa, é grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dar. Lá no início ainda do meu ministério, me recordo que conversei com um pastor, já com certo tempo de ministério, e ele me falava a respeito das suas preocupações com referência ao ministério. E ele dizia: não me preocupam as muitas atividades no ministério, não me preocupa as muitas pregações, não me preocupa a administração, não me preocupa as várias reuniões de conselho e de concílios. Mas me preocupa uma coisa. Me preocupa ver a aflição, ver a dor, ver o sofrimento e ver a angústia nas pessoas e não poder tirar essa dor, essa angústia. Mas, meus queridos, o Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Seja na catástrofe a seu lado, ou seja na catástrofe interior dentro de você, a paz do Senhor Jesus Cristo é o diferencial em nossas almas, não é a paz que o mundo dá. Que Deus te guarde, te proteja e que o fortalecimento da sua alma se dê pela paz do Senhor Jesus. Agradecemos ao